Vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito do íon comum e como este íon afeta a solubilidade de sais pouco solúveis. O que é o efeito íon comum? O efeito íon comum é o efeito da presença de um íon que seja comum à estrutura do eletrólito pouco solúvel, mas que a origem desse íon seja de outra fonte. Vamos entender através de um exemplo. Imagine que eu tenho cloreto de prata, eu sei que é um sólido pouco solúvel, ele vai ter um equilíbrio formando íons prata e íons cloreto. Imagine que eu vou ter a fonte de um íon comum. Um íon comum desse sal seria ou um íon prata ou um íon cloreto. Imagine que eu esteja tentando dissolver este sal na presença de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal solúvel em água, que vai formar íons Na+, e Cl-. Vejam que o cloreto de sódio tem um íon que é comum à estrutura do cloreto de prata, que é o íon cloreto. Então, eu estou colocando na solução mais cloreto. O que vai acontecer com a solubilidade desse sal? Se nós observarmos, o que vai acontecer é um deslocamento de equilíbrio. Uma perturbação do equilíbrio de acordo com Le Chatelier. Ou seja, como eu estou colocando cloreto na solução, a concentração de cloreto aumenta e eu vou ter um deslocamento de equilíbrio para a esquerda, em que eu tenho a formação de um produto sólido, que é o cloreto de prata. Então, haverá na solução mais cloreto de prata sólido. O efeito do íon comum, então, é diminuir a solubilidade. Ele vai diminuir a solubilidade do eletrólito pouco solúvel. É o que nós observamos aqui na figura. Nós temos aqui o cloreto de prata em solução aquosa, nós temos, então, ele é um sal pouco solúvel, há uma certa quantidade precipitada na solução, e aqui nós temos o mesmo cloreto de prata na presença de íons cloreto proveniente do cloreto de sódio. O que a gente observa é que a quantidade de cloreto de prata na sua forma sólida é muito maior na presença do íon comum. O que é importante a gente destacar é que quando nós temos um caso de efeito íon comum, a solubilidade do sal ela é calculada pelo íon não comum. Então, eu vou calcular a solubilidade pelo íon não comum. Neste caso aqui, o íon que não é comum, mas que está ali presente no meu eletrólito pouco solúvel, é a prata. Então, nesse caso, a solubilidade do cloreto de prata na presença de um íon comum, ele é dado pelo cálculo da concentração do íon que não está envolvido neste deslocamento de equilíbrio. Então, pelo íon não comum. Nesse caso, o íon não comum é a prata. Então, eu sei que a concentração de prata está relacionada com a solubilidade. Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Imagine aquele mesmo sal que nós calculamos a solubilidade, que é o cromato de prata, e nós queremos saber a solubilidade dele na presença de cromato de sódio, e cuja concentração em solução é 0,1 mol por litro. Sabemos que o KPS é 1,9 vezes 10 a menos 12. Como que a gente calcula essa solubilidade? Então, seguindo os passos que a gente já descreveu, eu vou escrever as equações químicas que estão acontecendo em solução. Então, eu tenho duas agora. O sal, que é solúvel, lembra? Sais de sódio são solúveis. Então, nós temos aqui esse sal, dissocia completamente, formando 2 sódios mais o cromato. Importante aqui que a gente já faça essa relação. Se eu tenho 0,1 molar de cromato de sódio, vai formar na minha solução 0,2 molar de sódio e 0,1 molar de cromato. Além disso, eu tenho o equilíbrio do cromato de prata,
Ag2CrO4. Isso aqui está no equilíbrio, é um sal pouco solúvel, vai formar 2 pratas mais o cromato. Escrevemos então a expressão da constante de equilíbrio, nós só temos esse equilíbrio em solução, KPS Ag ao quadrado vezes a concentração do cromato. E fazemos o balanço de carga e o balanço de massa para depois avaliar qual deles nós utilizaremos nos cálculos. Pelo balanço de carga, nós temos aqui íons positivos, sódio e prata. Então, nós temos que a soma dos íons positivos é igual ao a concentração de íons negativos. Lembrando que o cromato tem carga 2-, então tem que multiplicar isso aqui por 2. Temos então o balanço de massa, em que nós já sabemos que a concentração de íon sódio é igual a 0,2 molar. Nós temos que a concentração de prata, lembra que nesse caso eu vou calcular a solubilidade pelo íon não comum, que nesse caso é a prata. Então eu sei que ela está relacionada diretamente com a solubilidade. Só que eu preciso relacionar ela 2 vezes a solubilidade, porque nós temos a formação aqui de 2 pratas, né? 2 íons prata são liberados em solução. E eu tenho ainda por fim a concentração do cromato. A concentração do cromato, a gente precisa lembrar que ele tem 2 fontes. Uma fonte é o sal solúvel, em que então quando ele solubiliza forma 0,1 molar, então 0,1, mais a quantidade de cromato que é liberada nesse equilíbrio de solubilidade. Tá? Então ele libera apenas um cromato, então ele libera algo proporcional à solubilidade, que é apenas 1. Agora eu posso justamente escolher, quais equações eu vou utilizar, porque se eu fizer o tratamento, eu vou chegar que o balanço de massa é exatamente igual ao balanço de carga. Então, vou mostrar para vocês que tanto o balanço de massa quanto o balanço de carga levam exatamente a mesma equação. Como nós precisamos calcular a concentração de prata, porque na verdade é ela que vai me dar a solubilidade desse sal, eu tenho que escrever a concentração de cromato em função da prata. Então, eu vou isolar a concentração de cromato. Então, aqui no caso do balanço de carga, eu tenho que a concentração de cromato será igual à concentração do sódio mais a concentração da prata dividido por 2. O 2 vai passar aqui dividindo. Pronto, essa é a minha expressão. Se eu quiser simplificar, eu sei que o sódio é 0,2, Então, fica 0,2 mais a concentração da prata dividido por 2. Ainda é possível chegar na expressão de que o cromato é igual a 0,1 mais a concentração de íons prata dividido por 2. Então, isso aqui eu cheguei pelo balanço de carga. Vamos agora fazer o mesmo utilizando o balanço de massa, só para vocês verem que é exatamente a mesma expressão. Aqui eu já tenho a concentração de cromato. A concentração de cromato diz para mim que é 0,1 mais a solubilidade do sal. A solubilidade do sal está relacionada com a prata. Então, se eu quiser saber a solubilidade, eu passo o 2 dividindo para cá, a solubilidade é a concentração de prata dividido por 2. Então, isso aqui vai me dar que é 0,1 mais a concentração de prata dividido por 2. Olha só que interessante que eu tenho exatamente a mesma expressão, que é 0,1 mais a concentração de prata dividido por 2. Então, o balanço de massa é igual ao balanço de carga. Então, eu posso usar qualquer um desses balanços combinado com a expressão do equilíbrio, que eu consigo resolver o cálculo da solubilidade deste sal na presença do íon comum. Eu vou usar novamente o balanço de massa, que eu acho ele mais simples. Então, vamos montar o sistema utilizando o balanço de massa. Então,
eu teria KPS é igual a concentração de prata ao quadrado vezes a concentração de cromato. Aí nós teríamos ali pelo balanço que a concentração de prata é igual a 2S e a concentração de cromato é igual a 0,1 mais S. Não precisei colocar o sódio porque ele não está envolvido nesse equilíbrio. E além disso, nós já sabemos a concentração de sódio. Temos 3 equações e 3 incógnitas. Então, nós temos solução. Neste caso, é possível a gente fazer uma aproximação considerando a grandeza KPS. Nós observamos que o KPS é da ordem de 10 a menos 12, o que significa que esse sal, o cromato de prata, é pouco solúvel. Então, quando o KPS é pequeno, a gente pode dizer que o sal é pouco solúvel. E ainda nesse caso, a gente tem um efeito do íon comum que diminui ainda mais a solubilidade. Então, qual é a aproximação que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, no caso da concentração do cromato, a solubilidade do sal vai ser muito menor que a concentração do cromato presente na solução. Logo, o que a gente pode dizer é que a concentração de cromato vai ser aproximadamente 0,1, porque se esse valor é muito pequeno, ele vai tender a zero. E aí nós temos um novo balanço de massa, que vai simplificar os nossos cálculos. Reescrevendo então o sistema de equação, nós teríamos KPS Ag mais ao quadrado vezes a concentração de cromato. A concentração de prata é igual a 2S e a concentração de cromato vai ser igual a 0,1 molar. Veja que agora eu tenho uma equação muito mais simples. Basta fazer a substituição dessas duas equações aqui, equação 3, equação 2 na equação 1. E nós vamos ter o seguinte, KPS vai ser igual. A prata, a gente sabe que a concentração é 2S, 2S ao quadrado, vezes a concentração de cromato, que vai ser agora 0,1. Se nós continuarmos aqui, KPS vai ser igual a 4S ao quadrado, vezes 0,1. Isso vai dar KPS é igual a 0,4S ao quadrado. A solubilidade vai ser igual, então, a raiz quadrada de KPS dividido por 0,4. Calculando a solubilidade, a gente sabe que o KPS é 1,9 vezes 10 a menos 12, então eu teria a raiz quadrada de 1,9 vezes 10 a menos 12, dividido por 0,4. A solubilidade agora do sal, na presença do íon comum, é 2,18 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Ele pede para que nós calculemos a concentração em grama por litro. Lembra que para calcular em grama por litro, basta multiplicar pela massa molar. Isso vai dar uma solubilidade de 7,23 vezes 10 a menos 4 grama por litro. Então, aí nós calculamos a solubilidade. Obviamente que, como nós fizemos uma aproximação, nós precisamos avaliar se essa aproximação é verdadeira. Então, nós vamos verificar a aproximação. Qual foi a aproximação? De que a solubilidade é muito menor que 0,1 molar, que é a concentração de cromato, e, portanto, a concentração de cromato seria 0,1 mol por litro. É só comparar. Qual é o valor da solubilidade molar?
Solubilidade molar é 2,18 vezes 10 a menos 6 molar. Isso é muito menor que 0,1 molar? É. Logo, essa aproximação é verdadeira e logo a concentração de cromato na solução vai ser 0,1 mol por litro. Então, nós verificamos essa aproximação. Finalizando a aula, vamos só fazer uma comparação entre as solubilidades na presença e na ausência do efeito do íon comum. Tá? Ausência do efeito, nós observamos que a solubilidade do cromato é 0,0259 grama por litro do cromato de prata. Na presença do íon comum, a solubilidade é 7,23 vezes 10 a menos 4 grama por litro. Isso aqui, se eu transformar em notação científica, é o mesmo que 2,59 vezes 10 a menos 2 gramas por litro. Veja só o que aconteceu com a solubilidade. De 10 a menos 2, ela diminuiu para a ordem de 10 a menos 4. Se eu dividir esse número por esse, eu vou observar que a solubilidade diminuiu aproximadamente 36 vezes. Ou seja, o efeito íon comum de fato diminui a solubilidade de um sal pouco solúvel. Essa foi a aula de hoje. Até mais.